Olá, seja bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Nunes e hoje eu vou falar sobre plano de ação. Você encontra o Sala do Kaizen no YouTube, no Instagram e você pode me seguir lá no LinkedIn. Só que no LinkedIn não é Sala do Kaizen, sou eu, Daniel Nunes. Lembrando que Nunes começa com L e termina com Z. E se você no final do vídeo gostar do meu material e gosta das coisas que crio aqui no canal, deixe seu like, que isso é um feedback para o meu trabalho. E para falar do plano de ação, óbvio que eu vou falar do 5W2H, você já deve ter ouvido falar, né? O 5W2H é uma ferramenta de gestão para planejar atividades. E a lógica dela é fazer perguntas. Você faz perguntas para quê? Para detalhar aquilo que será feito. E pode ser usado em qualquer área da empresa. Qualquer situação que você precise planejar algo, inclusive do pessoal. Então você quer comprar um carro, você quer fazer uma viagem, você pode usar o 5W2H, porque ele é como se fosse um checklist. E 5W, o que significa 5W? São 5 perguntas que começam com a letra W em inglês. E os dois H são duas perguntas que começam com a letra H no inglês. Vamos ver cada uma delas? A primeira é o what. O what significa o que. Então, nesse aqui, a gente descreve o que será feito. É a ação em si. Então, a gente vai descrever a ação. Depois é o why, que é por quê. No why, no porquê, a gente justifica o motivo do quê. Eu estou fazendo essa ação, por que eu preciso fazer essa ação? Depois vem o who, que é quem. Aqui a gente define quem será o dono da ação. Esse é um ponto muito importante, depois eu vou falar mais um pouco, alguns erros que existem nesse quem aqui. O importante é ter um dono, quem é o cara que vai responder por essa ação. Depois vem o when, que é quando. Aqui a gente define o prazo que essa ação será concluída. Depois temos o where, que é onde. Aqui a gente descreve o local onde essa ação vai ser realizada. Aqui basicamente se define o escopo da ação, né? Então vai ser numa máquina, vai ser num departamento, vai ser num processo, vai ser no que. Então aonde que vai ser. Então aqui a gente tem 5 Ws. Agora nós vamos ver os dois Hs. O primeiro é o how, que é como. Aqui a gente descreve de uma forma bem macro a estratégia ou a metodologia que a gente vai usar aqui. A gente vai usar Kaizen, a gente vai usar um projeto. Muitas vezes esse how aqui a gente não tem ainda muito claro, né? Por isso que a gente faz macro e vai atualizando ele conforme o acompanhamento do plano de ação. Aqui é uma visão assim como que vai ser. E o outro H é o how much, quanto. Quanto que isso vai custar? Qual é o investimento? Qual é a despesa, custo que a gente vai ter para fazer essa ação. Inclusive, a quantidade de horas das pessoas que trabalharão nessa ação a gente transforma em dinheiro também. Tá? Bom, ponto importante, né? No dia a dia existem alguns planos que não são utilizados em 5W2H. Então tem alguns planos que a gente só usa o que, o porquê, o quem e o quando. A gente tem lá qual é a ação, porque é o problema, né? O quem tá e o quando. Esse plano mais resumido a gente usa assim para ações do feriagir. Então lá na operação, então as pessoas têm uma reunião muito rápida, são para aquelas coisas do dia a dia. Você não vai lá colocar o how much, né? Onde, porque já é no departamento. É uma questão mais resumida para questões de ver e agir. Eu, inclusive, uso bastante assim esse aqui, que tem algumas coisas que é mais rápidas, né? Que a gente não precisa detalhar tanto. Já o 5W2H a gente usa para ações mais complexas, com maior movimento de pessoas, aquilo que vai ser um pouquinho maior, mais complexo, aí usa-se o 5W2H. Aqui, essas notas são orientações, são dicas minhas, com base na minha experiência, tá? Principalmente quando você vai começar a introduzir uma questão de plano de ação. Então são dicas aqui, a nota minha, tá, gente? Bom, vamos olhar agora um plano de ação de exemplo aqui, tá? Bom, pessoal, aqui tem um plano de ação, né, no Excel. Tem dois modelinhos que eu criei aqui. Então, o que é importante ter num plano de ação? Primeiro ponto, né?
Esse aqui está no Excel, mas poderia ser as mesmas regras, as mesmas dicas que eu vou dar aqui, elas podem ser para aquele plano de ação que eu tenho no Flipchart, colado na parede. Como aqui é para gravação e tal, eu fiz aqui no Excel, tá? Mas imagino também que pode servir para planos físicos ali que você tem colado na parede. Então tem que ter lá o título, tem que ter o nome, né? Plano de ação, e logo embaixo você coloca o título. Este plano de ação aqui ele é relacionado ao quê? Então, no exemplo que eu deixei aqui, é inventado isso, tá? Deixar claro, eu inventei isso aqui para a gente brincar um pouquinho. Então tem um título, custo do refeitório por refeição servida acima da meta. Então, este é um plano de ação para o problema que nós estamos gastando mais por refeição lá no refeitório da empresa. Então, é importante ter aqui um dono, né? Então, nesse caso aqui sou eu, a data que esse plano foi criado e sempre que a gente atualizar o plano, a data da última atualização, tá? Então, é importante que tenha esse cabeçalho no plano de ação. Então, nós temos aqui o que, porquê, quem, quando, onde, como e quanto. E aqui eu coloquei mais uma coluninha que é o status. Ok, não ok, né? Atrasado, não atrasado, enfim, para você ter esse status aqui. Então eu já deixei pré-preenchido, eu vou colocando corzinha aqui. Então vamos, né, para ganhar tempo. Vamos supor aqui que o nosso ok é o seguinte: levantar a quantidade de carne pronta que é descartada no refeitório. Então, por que tem essa ação aqui? Imagina que dentro do processo de análise de causa, chegou nesse ponto que o pessoal, assim, cara, qual é a quantidade de carne boa, pronta, que a gente joga fora todo dia? E as pessoas não têm essa informação. Então, é necessário colocar uma ação para a gente levantar o histórico e a gente ver se isso é significativo ou não, se tem um erro no processo de produção, tá? Por isso que tem essa ação aqui, levantar a quantidade de carne pronta que é descartada no refeitório. E por quê? Não temos o histórico dessa informação e não sabemos se o descarte é representativo ou não no custo do refeitório. Esse porquê aqui é muito importante. Muitas vezes a gente herda planos de ações que a gente tem que continuar. E às vezes chega numa ação e não tem o porquê e ninguém mais lembra por que aquela ação está ali. Então essa coluna por que essa ação foi criada é muito importante no plano de ação. Então se você vai sair de férias, se você foi promovido, então imagina que a pessoa que der continuidade nesse trabalho ela vai entender por que essa ação existe. Então isso aqui é fundamental. E aqui a gente tem o quem. O quem aqui é muito importante. Então nesse caso exemplo é o Pedro. Mas eu já vi o escrito no quem assim, ó. Chefes. Quem é o dono da ação? Quando eu coloco chefes, é uma ação sem dono. Ou então, operadores. Ou então, materiais. Coloco o nome do departamento. Aqui tem que ser uma pessoa, um nome. Qual é o CPF do cara aqui? Porque é este cara, no caso aqui do exemplo é o Pedro, este cara aqui, que você, no caso eu sou o dono da organização, é ele que eu vou cobrar a execução dessa ação, o status e tudo mais. Eu não vou voltar para chamar o chefe, não, tem que ter um dono. Ah, mas o Pedro vai fazer com todos os chefes. Beleza. O Pedro vai reunir todos os chefes, os caras vão fazer as ações, mas o cara que eu vou cobrar não é os chefes, é o Pedro. Vamos supor que o Pedro é um dos chefes. E todos os chefes vão fazer junto, mas é o Pedro, é o dono. Então aqui é um dono, tá? Aqui nós temos o quando. O quando é a data de conclusão. Alguns colocam também a data de início. Eu não gosto, mas pode colocar. Para mim aqui é a data de conclusão da ação. Aqui é onde, então neste caso aqui do exemplo, vai ser lá no refeitório essa ação. Então aqui a gente respondeu os 5 Hs, 5 Ws. Agora nós vamos para o 2H. O como. Então a pessoa detalhou aqui. Será pesado pela chefe do refeitório diariamente durante 2 semanas a quantidade de carne que é jogada fora. Será criada uma planilha padrão para preenchimento com todas as informações necessárias. Então o Pedro escreveu da forma macro como que ele pretende o tempo de coletar, como que ele vai coletar, ele como colocou aqui. E o quanto, eu brinquei que inventei, R$1.000.
Então, algumas pessoas dos planos, elas descrevem aqui o que é esses R$ 1.000. Eu gosto de colocar o valor e colocar uma nota explicando, aqui não vai dar somatória de 1.000, eu só coloquei ele só para exemplificar. Então, coloque uma nota explicando o que é os R$ 1.000. Por quê? Porque quando tiver plano tudo preenchido, tu vem aqui e tu consegue somar quanto que esse plano de ação aqui está custando, tá? E aqui você coloca, né, ok ou atrasado para ficar vermelhinho, atrasada, né? Para ficar vermelhinho ou verdinho, enfim, você vai colocando o status aqui do lado. Ponto importante, tá? Muitas vezes aqui no prazo também, o pessoal coloca assim, ó, imediato. Sabe? Não, tem que ter um prazo. O prazo é quando, por mais que isso aqui vire um processo para sempre, agora vai ser eternamente pesado, a partir de que data vai estar valendo? Então sempre tem que ter um prazo, tá? Nunca colocar assim imediato, sabe? Então tem uma data específica. Outra coisa, então chegou lá o dia dos status. Então eu vou tirar os status de todas as ações aqui, imagina que esse plano está cheio. Aí chego para o Pedro e o Pedro fala, minha ação está atrasada. Então, o que é legal fazer aqui? Para dar um senso, assim, para tirar a pessoa do conforto. Porque muitas vezes, se a gente fizer isso aqui, Pedro, beleza. Você vem aqui apagar, que dia que é? 30/12 de 2020. Tá, beleza. Então, o que é o ideal, tá? O ideal é fazer o seguinte. Você vai vir aqui, vai copiar, colocar a nova data. Se for no físico, você vai riscar e você vai colocar a nova data. Vamos supor que ele falou que é dia 30/12. E essa data de cima você vai deixar em vermelhinho. E ainda você vai aqui em formatar célula, colocar um taxado, tá? Beleza? Para quê? Para gerar incômodo mesmo. Porque qual que é a ideia de um plano de ação? Não é ficar postergando as ações. É que as ações elas sejam cumpridas. E o importante do plano de ação é que você, que é o dono, tem uma frequência de status. E não só cobrar a ação no dia que ela está vencendo. Você está sempre perguntando um tempo antes se tem algum problema, se vai cumprir o prazo, se não vai cumprir o prazo. Então é importante que você tenha esta rotina, tá? Aí chegou lá no dia 30, de novo atrasou, você vai colocar, não, beleza. Você vai colocar aqui a nova data, vamos supor aqui que é 3/2, sei lá. E você vem aqui e também coloca vermelhinho, que é para incomodar mesmo, para que se tenha um comprometimento da pessoa com a ação. Ou então, se já postergando, você vai ter que colocar a mão da massa, delegar alguém para ajudar, enfim. Mas aqui é só para dar um exemplo. E aqui só um planinho 2, você pode colocar mais um campo aqui que é comentário. Que toda vez que você reunir com a pessoa, você pode colocar aqui algum status, algum comentário, né? Que precisa escalonar para um próximo nível, porque pode acontecer que a pessoa não consegue dar alienação, porque agora chegou no nível que tem que escalonar para o gerente de nível superior, enfim. Beleza, pessoal? Essa planilha eu vou disponibilizar lá no Telegram do Sala do Kaizen, então você pode abaixar ela lá. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo e não esqueça, se gostou, deixar o like. Valeu!